ele diz o seguinte, olha, ele pede para mostrar. Mostre que os elementos, nesse caso, eu chamei polinômio P1, sendo o polinômio só o 1. Ele é o número 1. O número 1 é um polinômio, tá? Às vezes vocês não sabem, mas o número 1 é um polinômio. E P2, outro polinômio, sendo só x. E o P3 sendo outro polinômio, nesse caso, sendo 2x. Vamos mostrar que esses três polinômios, eles são linearmente dependentes no conjunto de polinômios de grau até 2. Então, aqui, só para deixar claro, o nosso espaço vetorial é o polinômios de grau até 2. Ele é um espaço vetorial. São os polinômios de grau até 2, até x ao quadrado. Todos esses polinômios estão contidos dentro desse conjunto de grau até 2. Esse aqui tem grau 0, porque não tem x. Esse aqui tem grau 1 e esse aqui também tem grau 1. Nós queremos verificar se o conjunto formado por esses três elementos, se eles são LI ou LD. Aqui já falou que é LD, né? Vamos só comprovar isso, beleza? Então, vamos lá. São três elementos. P1, P2 e P3. Vamos precisar, então, de três escalares. Só para deixar claro, o nosso espaço vetorial P2, o nosso conjunto analisado aqui é formado por três elementos, 1, que é o polinômio P1, x, que é o polinômio P2, 2x, que é o polinômio P3, tá? Coloquei ele no conjunto aqui só para ficar bonitinho. E de acordo com essa definição 1 aqui, a definição que fala de LI e LD, para ele ser LI ou LD, eu tenho que verificar a solução dessa combinação linear aqui, ó. Ou seja, independente de quantos elementos você tiver no seu conjunto, você deve pegar o mesmo número de escalares. Aqui eu não coloquei, tá, A, B e C, porque aqui são N's, né? Nós não temos um número infinitos, ou talvez muito grande, de letrinhas, né? A, B, C, D, E, Z. Então, aqui eu coloquei A1, A2, A3, A4, mas a gente vai sempre utilizar a ideia do ABC. A, B, C, D, E, para facilitar até a forma de colocar no site. Então, tá. Vamos, então, precisar de três escalares, porque são três elementos. Se são três elementos, preciso de três escalares, tá? E aí, vamos fazer essa combinação linear igual, tá? Vamos fazer uma combinação linear de modo que seja igual, tá? Igual o meu elemento nulo do espaço vetorial. É assim que funciona o jogo. Lá é o espaço vetorial R2. O elemento nulo era o 0, 0, o par ordenado nulo. Aqui, o polinômio nulo é o 0. Mas eu vou dar uma cara para ele de polinômio de grau até 2. Eu vou dar uma cara para ele, sendo 0 também, mas uma cara que tenha uma cara de polinômio de grau até 2. Vocês vão entender agora. E só para deixar claro, esse aqui tem uma solução, tá? Vocês sabem, tá? Existe uma solução. Por quê? Pega o A sendo 0. Multiplica o A pelo o P1, que é 1. Pega o B sendo 0. Multiplica pelo polinômio P2, que é x. Pega o polinômio, pega o C sendo 0 e multiplica pelo polinômio que é o P3. 0 vezes 1 é 0, 0 vezes x é 0, 0 vezes 2x é 0, que é 0. Que é o elemento nulo do polinômio de grau até 2. Então, já tem uma solução. Isso já tem. Eu só vou mostrar que existe outra sem ser essa, ok? Então, é isso que nós vamos fazer agora. Fazendo a combinação linear entre esses meus três elementos. Ah, professor, eu preciso colocar o nome deles assim? Não, você já podia começar já aqui, se você quisesse, tá? Nessa linha de baixo, ó. Pega os seus três escalares e multiplica, né? Se você tem três elementos, você vai pegar um escalar multiplicando cada um dos elementos. O A vai multiplicar, nesse caso, o meu primeiro elemento, que é 1. O B vai multiplicar o meu segundo elemento, que é x. E o C vai multiplicar o meu terceiro elemento, que é o 2x. Tudo isso deve ser igual ao elemento nulo, tá? O elemento nulo aí
do espaço vetorial, espaço vetorial de polinômio de grau até 2. O elemento nulo é 0. Mas eu vou dar uma cara de polinômio de grau até 2, porque isso vai facilitar na hora da comparação ali para gerar o meu sistema. Então, ó, eu consigo escrever o 0 como sendo 0 mais 0x mais 0x ao quadrado. Viu que pareceu um polinômio de grau 2? Mas não é, tá? Ele é um polinômio de grau 0. Porque o 0 anula o grau 2 aqui também. Mas eu coloquei só para deixar a cara de um polinômio de grau até 2. Professor, e se fosse um polinômio de grau até 1? Se fosse um polinômio de grau até 1, para fazer esse tipo de análise, você colocaria só até aqui, ó, 0 mais 0x. Aí, se fosse polinômio de grau 3 para frente, você colocaria 0 mais x ao cubo, de grau 4, né? E assim sucessivamente. Você vai entender por que eu fiz isso agorinha, beleza? Então, tá. Fiz aí, vocês já podem começar dessa parte aqui, não precisa começar da onde eu falei ali, tá? Da onde eu comecei. Pode começar aqui. Pegou seus escalares, viu quantos elementos são, pega um escalar para cada elemento, monta a combinação linear, iguala ao elemento nulo do seu espaço vetorial. Beleza. Vamos, então, fazendo a multiplicação aí, né? A vezes 1 dá A. B vezes X dá BX. C vezes 2x dá 2cx. Tudo isso continua sendo igual ao meu elemento nulo aí dos polinômios de grau até 2. Eu posso, gente, eu preciso fazer aqui a soma entre bx mais 2cx, porque são polinômios que têm x. Mas essa soma ela é colocada de um jeito diferente, chamada de colocar em evidência. Evidência é quem? O x. Então, você vai colocar a evidência x, vai ficar b mais 2c vezes x, tá? Então, vai ficar exatamente isso aqui que eu vou colocar para vocês. Vai ficar o a, que estava certinho. Colocando o x em evidência, vai ficar quem que eu multiplico o x para ter bx? B. Quem que eu multiplico o x para ter 2cx? 2c. Então, tudo isso continua ainda sendo igual ao elemento nulo aí dos polinômios de grau até 2. Agora que eu vou utilizar aquela igualdade entre polinômios, tá? Então, vocês viram a igualdade entre pares ordenados. Agora, nós vamos ver a igualdade entre polinômios, tá? E essa igualdade entre polinômios, ela é uma igualdade que ela vai ter o seguinte, dois elementos, eles vão ser iguais se e somente se cada um dos seus coeficientes são iguais em relação às potências de x. Ou, em outras palavras, os monômios de mesma potência devem ser iguais. A palavra monômios ficou mais feia, né? Mas a verdade é essa, tá? Nesse caso, os monômios de mesmos graus, de mesmo grau, deve ser igual. Como assim? Esse aqui tem grau 0. Ele deve ser igual ao monômio de grau 0 do outro lado, que é o A. Aqui eu tenho um monômio que tem grau 1, em relação a x, né? Então, o coeficiente dele deve ser igual ao coeficiente do monômio de grau 1 do lado direito, que nesse caso é o 0 também, porque é 0x elevado a 1. E aqui não tem o elemento que corresponde ao x quadrado. Então, eu não preciso mais, né, verificar isso aí. Então, resumindo, a igualdade entre monômios, você vai ver quem que está acompanhando o x, quem estiver acompanhando o x quadrado e quem está sozinho. Quem estiver sozinho, nesse caso é só o a, vai ser igual ao que estiver sozinho do outro lado. Nesse caso aqui é o meu 0. Então, o meu sistema fica assim, gente, ó. Fica o a é igual a 0, porque são monômios de mesmo grau, que é 0. B mais C é igual a 0, porque vocês vão ter monômios de mesmo grau, que é o x. E aí vocês vão ter também, aqui, né, nesse caso,
nenhum monômio de grau 2 do lado esquerdo, então vai ficar, como aqui é 0, vai ficar 0 também, tá tudo certo. Então, vocês têm que A é igual a 0, B mais 2C é igual a esse 0 aqui também. Tiramos o sistema. O professor vai ser sempre igual em polinômios assim? Sempre igual. Vai ser sempre igual lá nos pares ordenados, com duas ordenadas, com 3, com 4, vai ser sempre igual daquele jeitinho. Vai ser sempre igual polinômios assim. Vai ser sempre igual em matrizes, que é um exemplo que eu vou fazer, talvez hoje não, mas eu vou fazer em vídeo pelo menos. Vai ser sempre igual, gente. Vai mudar só o conjunto e a gente não vai aumentar novos conjuntos. Vai sempre trabalhar nesses conjuntos que nós já começamos a trabalhar. Matrizes, conjuntos numéricos, tá? R2, R3, polinômio. Não vamos desbravar a álgebra toda, não. Vamos trabalhar sempre com esses conjuntos. E aí vamos, então, né, usar o site do Matrix Calculator. Aqui eu já dei uma de preguiçoso, tá? Aqui eu já coloquei os valores, tá? Eu não vou lá no site colocar os valores, não. Então, veja o seguinte aqui, que algumas pessoas erram e eu já vi errando, tá? Por exemplo, isso aqui, gente, vocês poderiam transformar isso aqui de uma outra forma. Opa, por que saiu aqui? Vocês poderiam transformar isso aqui de uma outra forma. E eu vou mostrar para vocês o que é que eu estou falando. Porque na hora que vai colocar isso lá no site, algumas pessoas erram. Vamos, filho. Calma aqui, que aqui está uma travadinha. Continua dando travadinha. Aqui. Por que eu falo que algumas pessoas erram? Na primeira linha, só aparece A igual a 0, que foi a minha primeira equação. Quantas incógnitas tinha o seu problema? 3. Mas na primeira linha apareceu só o A igual a 0. Então, você tem A mais 0B mais 0C igual a 0. Não precisa colocar isso, tá? Mas você tem que saber se você quiser usar o site Matrix Calculator para dar certo. Na segunda linha, B mais 2C, nós não temos o A, então é 0A mais 1B, que é só B, mais 2C igual a 0. Igual a 0, igual a 0. Então, esses detalhes que você tem que saber na hora que você vai utilizar o site Matrix Calculator. Então, fazendo isso, ó, perceba, ó, 1, 0, 0, igual a 0. Na segunda linha, 0, 1, 2, igual a 0. Não precisou da terceira linha. Cliquei, né? Imagina que eu cliquei aqui, tá? Análise de existência de soluções. Observe que eu já coloquei isso, né? Eu coloquei esse passo a passo, hein? Eu nem lembro se eu coloquei lá no slide, acho que eu coloquei. Então, colocando lá na análise de existência de soluções, você vai ter uma coisa aqui que você já vai saber de cara se isso vai ser LI ou LD. Aplicando o teorema, blá, 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 o posto da matriz ampliada é igual ao posto da matriz dos coeficientes. Deu 2. Quantas incógnitas tem o meu sistema? 3, A, B e C. Obrigatoriamente, esse sistema ele é possível e indeterminado. Quer dizer, então, que ele tem infinitas soluções, tá? E se ele tem infinitas soluções, ele não tem só aquela solução lá que eu apresentei inicialmente, do A, o B e o C sendo 0. Ele tem outras, tá? E aí, né, a gente pode clicar aí para analisar essa solução. Clicando lá em análise, solução, utilizando o método de Gauss-Jordan, você vai ter essa resposta aqui, né? Clicando aqui, né? Solução, utilizando o método de Gauss-Jordan, você vai ter essa resposta aqui, ó. O A seu vai ser 0. Então, observe que o A nunca vai mudar. O A vai ser 0. O B vai ser igual a menos 2C. E o C vai ser igual a C. O C é livre. O C que vai dar a incógnita C, que vai dar o ar de infinitas respostas, tá? De coisas que são infinitas. Por quê? Porque existem infinitos números. Qualquer número que você der para o C ali, aqui, na verdade, né, que eu estou com duas telas, mas é aqui, qualquer valor que você der para o C, ele vai gerar um valor também para B
o A vai ser sempre 0, mas ele vai ser uma solução dessa minha combinação linear. Por quê? Porque o meu sistema, que foi este aqui, ele foi originado dessa minha combinação linear. E essa minha combinação linear, ela faz parte de um processo para verificar se é LI ou LD. Vai ser LD quando esse meu sistema tiver mais que uma solução, e vai ser LI quando tiver uma única solução. Qual? Aquela que eu apresentei antes, A, B, C igual a 0. Então, ele já fala assim, olha, aqui tem infinitas soluções, meu filho, porque se você colocar o C sendo qualquer número, pode colocar o C sendo 1, 2. Se o C for 2, o B vai ser menos 4. Vai ser solução para essa combinação linear aqui, ó. Você vai pegar o A sendo 0, o B sendo menos 4 e o C sendo 2. Se fizer a soma, vai dar também o elemento 0, que é o elemento nulo desse espaço vetorial. Então, é assim que funciona. Resumindo aqui essa obra de arte, né? Por ter infinitas soluções, simplesmente atribuindo valores a C, qualquer valor que você quiser, e encontrando resultados para A e B, na verdade é só para B, porque o A sempre é 0, temos que a solução A igual a 0, B igual a 0, C igual a 0, ela não é mais a única. Ela é uma resposta. Por que ela é uma resposta? Se o C for 0, o B também é 0, porque vai ser menos 2 vezes 0. Veja que é uma resposta. É aquela nossa resposta inicial. Mas não é a única. Se o C for 1, tem uma resposta. Se o C for 2, se o C for meio, se o C for π, for raiz de 2, tudo ele vai dar uma resposta para essa sua combinação linear. Então, nós temos aí que esse conjunto formado por 1x e 2x, ele é linearmente dependente, tá, gente? Então, essa aí é a resposta final aí desse nosso problema.